Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre uma preocupação que vem se intensificando nos últimos anos, né? Aqueles ataques em escolas que só aconteciam em outros países, notadamente nos Estados Unidos, começaram a se reproduzir com um pouco mais de frequência aqui, né? E aí a preocupação com segurança física e mental de crianças e adolescentes, que já é sempre alta, aumentou exponencialmente, né? E muito mais com um conhecimento maior do público sobre redes sociais e internet, que às vezes os pais dessas pessoas pertencem a uma outra geração, então não conhecem tanto, né? Esse tipo de violência tem características muito particulares, é bastante difícil de ser compreendida porque tem muitos fatores, né? Cada fator é complexo por si só e tem essa questão que eu falei, né? Hoje as crianças e adolescentes se desenvolvem num tipo de universo e têm relações sociais num ambiente radicalmente diferente de alguns pais, né, e mães dessas crianças e adolescentes. Mesmo assim, a gente vai tentar, né, ousar aqui, tentar desemaranhar um pouco esse mundo, como é que são as relações que os mais jovens estabelecem e como que a gente pode contribuir para a saúde mental dessa geração. Quem vai guiar a gente nesse caminho bastante difícil hoje, eu não gostaria de estar no papel dela, porque é bastante complexo mesmo, mas felizmente ela é uma especialista, é a Thalita Salati, que é psicóloga e membro do GPEM, que a gente vai falar logo o que é. Obrigado, Thalita, por ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Thalita, em geral eu começo com uma pergunta bem direto ao ponto, né? Sobre o tema específico que a gente vai falar. Mas, como eu mencionei ali, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o GPEM, né? O GPEM é uma sigla para Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. E educação moral tem esse moral no nome, que eu acho que até nos tempos de hoje pode confundir muita gente, né? Falar sobre moralismo ou alguma coisa assim. Então, queria que você explicasse o que é o GPEM, né, nesse aspecto, né? O que é essa educação moral e o que esse grupo faz? Tá, então eu faço parte do GPEM, né, que é um grupo de estudos, é um grupo que está relacionado hoje, ligado a duas universidades, né, a Unicamp e a Unesp, e nós fazemos pesquisa, né, temos grupos de estudos mesmo em relação a esse tema, só que a gente está falando de moral no sentido da psicologia moral, né, o que quer dizer isso? Nós estudamos, sim, por que a gente segue as regras? Por que é que as leis existem? Tem uma relação com essa questão da regra, mas muito mais no sentido do porquê as pessoas seguem ou não determinada regra. E isso tem a ver com os valores morais também, que são importantes para elas. Então, por exemplo, quando a gente trabalha muito com formação, né, de professores, acompanhamento de escolas, enfim. E as crianças aprendem desde muito cedo o que são as regras, né, e por que elas devem seguir ou não. E quando a criança é pequena, ela segue as regras baseada em quem colocou as regras. Então, não é que ela segue a regra porque ela entendeu que aquela é uma regra boa ou não. É porque ela confia em quem colocou a regra, né? Quando eles ficam mais velhos, eles já passam a entender melhor um pouco todo esse contexto e questionar essas regras, né? E aí eles passam a seguir apenas quando ela faz sentido para eles. E para fazer sentido, eles precisam entender o porquê, né? E precisa estar relacionado com o valor que é importante para eles. Aí só para vocês entenderem. Existem valores morais, que a gente escuta bastante por aí, né? Enfim, mas existem também valores que não são morais, que são amorais, que a gente chama, e que são imorais. Então, por exemplo, a beleza é um valor amoral. Eu posso ser bonito, pode ser algo importante, é importante em geral para todo mundo, né? Mas não implica em não envolve o outro, envolve a mim mesmo. Um valor imoral, por exemplo, a violência. A violência, ela é um valor porque existe uma energia ali, eu invisto algo em relação àquilo, então é um valor, e tem algo ali que é importante para mim, só que ela é imoral porque ela causa mal ao outro. Um valor moral, por exemplo, é o respeito, a justiça. Então, é um valor que é moral porque envolve a minha relação com o outro e envolve a minha relação com o outro de uma forma que eu respeito o outro tanto quanto a mim mesmo. Então, quando a gente fala da moral, a gente está relacionando ela à ética. Então, envolve a minha relação com o outro. Aí, como eu estava falando das crianças, vamos pensar num exemplo, por exemplo. Uma criança chega na escola e aí ela tem um horário de entrada, essa é uma regra, certo? Só que ela chega na escola e ela vê um amigo precisando de ajuda ali na entrada da escola.
ela tem a opção, ela escolhe, isso é importante, porque a gente está falando de autonomia, autonomia moral envolve escolha. Então, ela pode escolher cumprir a regra, que é entrar no horário, ou ela pode escolher ajudar o colega. A ajuda é um valor moral. Então, ela pode escolher descumprir a regra, porque o que é importante para a gente no estudo da moral não é seguir a regra, mas é porque eu sigo. Então, entre ajudar o meu colega e cumprir o horário, ajudar o colega é mais importante, porque a ajuda é importante para mim. Na época da Segunda Guerra, se você escondesse um judeu na sua casa, você estaria descumprindo uma lei, porque tudo aquilo, aquele terrorismo todo, fazia parte da lei, né? Então, mas você pode escolher seguir a lei ou não. Sim. Então, por isso se difere dessa questão do moralismo, que é uma ideia de que eu tenho que seguir a regra a qualquer custo, né? Então, assim, Perfeito. não é isso. Quando a gente está falando da psicologia moral, a gente está falando de por que é que eu sigo as regras e que valor eu tenho que faz com que eu escolha seguir ou não essa regra. E aí a gente entra em outras coisas que é como elaborar regras que sejam mais justas, né, que sejam mais éticas, que sejam coletivas, que tenham a participação de todos. Aí a gente entra em outras questões, né? Mas é mais Sim. nesse sentido, do porquê seguir e o que tem a ver com a minha personalidade, com aquilo que eu fui formado, enfim. Então, só para ficar, nem sempre é bom a gente seguir as regras, é nesse sentido, né? Mas assim, Sim. pense no porquê você está seguindo, né? Ótimo. Acho que deu para entender perfeitamente, né? E agora acho que vai ficar mais claro, entrando no tema mesmo, como isso se relaciona com a nossa pauta do episódio, né? Então vamos entrar já aqui, professora, um pouco mais diretamente no tema, né? Como eu falei no início, uma particularidade, acho que das crianças e adolescentes que estão se desenvolvendo hoje, os pais, né, e mães responsáveis por elas não nasceram com esse ambiente virtual como elas nasceram, né? Eu sou bem um meio termo, né? Eu nasci e vivi uma longa parte da vida consciente, assim, sem a internet. E aí comecei a usar, então peguei bem aquele meio, né? Mas muitos pais de agora acho que nasceram com a internet, pode ser que alguns, né, não tenham, né, uma familiaridade com esse universo. Então, queria que você desse um pouco um quadro geral, né? Pra gente meio que colocar todo mundo na mesma página, sabe? Todo mundo que estiver ouvindo. Alguém pode ser mais letrado digitalmente, né? Algumas coisas assim. Um pouco das características desse mundo, né? E principalmente no que se refere às relações, né? No começo da internet, como eu falei, tinha pouco as relações, né? Eu usava muito como ferramentas de ver coisas, mas tinha pouco contato, né? Relações sociais com outras pessoas. Agora tem muito, né? Então eu queria que você descrevesse um pouco para alguém que, digamos, que não saiba como funciona, né? Que, sei lá, relaciona a internet a pesquisa para coisas escolares ou jogos, né? Como é que é o mundo social nesse ambiente virtual, né? Uhum. Acho que para quem é mais jovem, né, esse mundo virtual ele é muito presente, né, é o dia a dia das pessoas. E para quem está menos acostumado a mexer com as tecnologias, ele é um pouco mais distante, né? Mas existe uma discussão entre o mundo real e o mundo virtual, né? Acontece que o que acontece no mundo virtual também é real, e aí às vezes a gente perde nesse sentido, né? Então, o que a gente tem visto, assim, né, recentemente, nós tínhamos um acesso limitado a algumas áreas da internet, que era chamada Deep Web, enfim, que a gente não sabia muito bem como acessar, e que é praticamente só pessoas envolvidas com essas questões digitais ou com crimes digitais, enfim, acessavam e tal. Recentemente, a gente tem visto que não é preciso entrar na Deep Web para se envolver em questões de violência, né, em plataformas aí que têm estimulado as questões de violência. Então, o que a gente precisa ficar atento a internet é um mundo enorme, né, assim, tem N funcionalidades, a gente usa a internet o tempo todo para trabalhar, para pesquisar, tem muitas coisas boas e a gente não pode deixar de olhar para isso, né, porque senão a gente vê a internet como algo muito ruim o tempo todo, só que ela também tem lugares que são, que nem sempre a gente consegue cuidar, né, assim, então enquanto pais, principalmente, né, às vezes existem aplicativos que escondem aplicativos, né, Uhum. existem aplicativos que você tem uma ideia inicialmente quando você entra, mas, por exemplo, os jogos. As crianças vivem jogando jogos em que há interação.
Os jogos de 10, 15 anos atrás não tinham interação, então você jogava ali com o computador e boa, né? E nessas interações podem acontecer as situações de violência e de assédios e aliciamento. Então, enquanto a criança está ali jogando, vem um coleguinha, que para ele é um coleguinha, mas por trás pode não ser, e aí ele vem trazendo alguns assuntos que são interessantes, e ele vai entrando, e quando vê já está envolvido com essa outra pessoa, e aí começa um processo de aliciamento em relação às crianças nos jogos, por exemplo. Isso é algo que não acontecia há um tempo atrás. Então, às vezes, um adulto pode olhar e falar assim: ele tá jogando ali no computador, tá quietinho, tá tudo bem, vou deixar ele ali, né? E não saber os riscos que existem por trás disso. Então, a gente tem que lembrar disso. A internet tem coisas muito boas, mas tem oferecido muitos riscos. Então, a gente precisa estar o tempo todo atento. Nós, adultos, também, né? A gente fornece os nossos dados para N aplicativos e N sites aí que às vezes a gente nem sabe ao certo o que é. Então, quanto mais atenção, melhor. Como você falou, tá, tem uma ideia que eu tenho perseguido, né, e internalizado. O ambiente digital, virtual da internet, ele é real também, né? Ele faz parte do mundo real e cada vez mais, né? E muitas vezes a vivência nesse mundo, para algumas pessoas, supera até a quantidade mesmo que a pessoa vive no mundo real, agora entre aspas, né? Agora, por que esse ambiente favorece tanto essa possibilidade do risco, né? Por que não é simplesmente uma transposição de relações que a gente poderia ter no mundo real, transposa ali, conheci a pessoa e virei ou não amigo, falei ou não com ela, eu gostaria depois até de falar um pouco um ponto de equilíbrio também, né? Porque quando começa a surgir essas notícias, dá a impressão de que, nossa, é uma terra sem lei, melhor não entrar, né? Então queria também fazer um pouco dar esse equilíbrio, essa moderação. Mas nesse momento, o outro lado, né? Por que é uma brecha tão forte para que tenha essa vulnerabilidade, né? E possa ter essas questões que a gente tem visto aparecer, tanto de violência, de aliciamento, como você falou, né? De opressão. Por que abre esse espaço e não é só igual o mundo real, entre aspas? Esses dias eu estava numa palestra e eu escutei uma advogada falar sobre isso, né? E ela deu um exemplo que eu achei bem válido. Assim, ela falou assim: nós não deixamos os nossos filhos brincarem na rua, porque a gente tem medo, né, de alguém que pode chegar, pode falar do que tem na rua. Mas a gente deixa eles na internet, né, onde eles continuam vulneráveis a N coisas. E na rua você ainda tá vendo com quem ele tá falando, né? Assim, na internet a gente não vê quem tá do outro lado, então parece que o risco é ainda maior, né? Eu acho que essa questão da vulnerabilidade, né, é um ambiente que é vulnerável. Você está sozinho na maior parte das vezes ali fazendo conexões com outras pessoas, então acho que isso acaba te deixando mais vulnerável, porque quando você está no presencial, normalmente você está em grupo, ou tem alguém ali que está próximo, que conhece, né? Então, ali você está sozinho e a gente tem, né, uma inocência talvez de confiar demais nas pessoas, então você vai partir do pressuposto que tá tudo bem até que te prove o contrário, né? Então eu confio aqui nesse sujeito que tá conversando comigo até aparecer algo que não seja isso. Então, acho que tem uma inocência, né? Essa vulnerabilidade. Quando a gente está ali na internet, a gente pode ser normalmente as pessoas que estão do outro lado, né? E que tem esse caráter de violência, né? De aliciamento, sabem muito bem o que eles estão procurando, então conseguem encontrar esses alvos, né? Vou chamar dessa forma, mas com um discurso que chama a atenção, né? Uma forma de se aproximar que acaba ganhando a confiança. Então, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam mulheres, normalmente pega assim na vulnerabilidade das pessoas, no sentimento de solidão, né? De querer fazer parte de um grupo, principalmente no que a gente está citando ali, que tem a ver com os adolescentes e com, né, situações de violência na escola. Então, uma vulnerabilidade nesse sentido. Poxa, eu quero fazer parte de um grupo, quero pertencer a algo, e aí é isso que entra, né? Olha, aqui a gente concorda com você, você se sente mal por conta disso, então vamos lá, vamos chutar o balde disso aí, né? Vamos acabar com eles e tal. Então, vai gerando conexões que faz com que as pessoas se sintam parte de algo que eles não estão vendo, né? Você não Sim. tá vendo que grupo é esse, mas você se sente parte.
Então, acho que são algumas das questões que acabam gerando essa vulnerabilidade. Por outro lado, como você mesmo disse, né, tem muitos grupos, por exemplo, de ajuda que se formam na internet, né. Sim, Então, por sim. exemplo, alguém que passou por uma doença X, que encontra com um grupo X dentro da internet e que se sente fortalecido. Então, tem outras coisas que podem ser positivas que seguem a mesma lógica, né. A possibilidade de você encontrar pessoas diversas existem também, né? Existe por outro lado, né? Um lado positivo também, né? Thalita, esse assunto ficou mais em voga, né? Muito por causa desses ataques em escolas, né? Que a gente viu. Alguns eram tinha a internet vinha muito, né, no histórico da pessoa porque ela dizia aquilo, ou falava o planejamento dela em fóruns, etc. E também, mais recentemente, o Fantástico, acho que deu um grande impulso fazendo algumas matérias, né, mais de uma, mostrando esse funcionamento, né, mais pesando bastante nesse lado mais negativo, né. E aí, quando a gente ouve esses casos, pegando o exemplo mais tipo do Fantástico, a gente já cria uma imagem daquele agressor, né? E coloca algumas questões que, na verdade, são as mesmas que se colocavam antes da internet, assim, fala, nossa, ainda mais no nosso caso do podcast, que a gente trabalha muito contra o estigma, né? A primeira coisa, nossa, essa pessoa tem alguma coisa de ordem mental, né? Ou, essa família não soube educar, qualquer coisa assim, né? E fala-se pouco justamente da coisa de, né, o que tem ali nesse tipo de ambiente que talvez favoreça isso acontecer, né? E que sai dessas outras coisas, né? Tem algo nesse sentido, né? Vocês que estudam isso, tem alguma coisa assim que seria, puta, é só porque tem esse ambiente digital que esse caso com essa pessoa aconteceu, sabe? Claro que vocês não devem chegar a uma conclusão tão assim assertiva, né? Mas um pouco por esse lado, sabe? Putz, esse conjunto de fatores é que favorece muito esse tipo de caso, né? Acho que é isso mesmo que você falou, assim, é o conjunto de fatores, né. Uhum. Quando a gente se vocês procurarem, né, enfim, características dessas situações de ameaça ou de ataque nas escolas, em alguns casos tem sim, né, informações de que eram alunos que precisavam de acompanhamento em saúde mental, mas informações muito, cruas, né, assim, muito tá, precisava de um acompanhamento, mas isso não é o ponto crucial, né, acho Uhum. que isso precisa ficar claro, né. Sim, existe uma questão de saúde mental de cuidado, porém existe uma questão de saúde mental de cuidado para os adolescentes em geral, né, porque a gente tem vivido um pós-pandemia, a gente tem vivido uma pós-modernidade aí onde existem muitas cobranças, as relações estão frágeis. Aliás, não só para os adolescentes, né, acho que para a comunidade em geral. Mas não dá para a gente olhar para esses adolescentes que cometeram essas situações só por esse viés. É mesmo um conjunto de fatores. E nestes últimos, né, assim, nesses últimos muito, vários deles, né, dos últimos, mas na maioria deles, sim, tem o contexto internet envolvido, não internet puramente, mas a participação em grupos extremistas, em que a violência se torna uma forma de resolver os seus problemas, né? Por isso, quando eu falei Uhum. da questão da psicologia moral no começo, quando a gente trabalha essa relação com o outro, eu trabalho também como é que como é que eu resolvo o meu problema com o outro? Como é que eu medio um conflito, né? Como é que eu resolvo um conflito? E aí, quando a gente não trabalha isso na escola desde criança, desde pequenos, as pessoas não aprendem a resolver seus conflitos, né? E aí a violência passa a ser uma forma de resolver os seus problemas, que foi o que aconteceu, né, nessas situações. Então, eles viram na violência uma possibilidade para resolver aquilo que estava chamando atenção para eles como se fosse um problema que tinha a ver com as relações. Então, sim, a internet ela é um fator, assim como a saúde mental é um fator, assim como nesses últimos casos recentes, e é isso que tem chamado a atenção para nós, situações de racismo, de misoginia, né, de preconceitos, de machismo, estão sim entre as falas dos autores, né, e dos meninos que cometeram as ameaças. Então, são questões comuns que nos levam aí a olhar para esse conjunto de fatores, mas sempre como um conjunto, nunca algo determinante. É uma coisa que a gente precisa pensar também, né?
o isolamento é algo importante de se observar, porque também é um ponto comum na maioria deles, então eram alunos sempre muito sozinhos, né, que talvez tinham sim muitas relações, mas na internet, né, e Sim. aí a gente não sabe o quanto elas são reais, mas no contexto escolar, assim, adolescentes, crianças e adolescentes, né, que em geral tinham essa questão do isolamento. E aí o que acontece? Às vezes eles entram na internet e nós, enquanto família, vou falar nós, né, mas assim, enquanto família, às vezes a gente acha que tá tudo bem, né, porque eu não sei exatamente onde ele está entrando, com quem ele está falando, o que é que ele está fazendo. Essas redes, né, nem sempre são tão fáceis assim de acessar. Então, Sim. às vezes os pais não sabem mesmo, né, o quão envolvido eles podem estar nesses grupos extremistas. O que pode chamar a nossa atenção nesse sentido também são as falas, né? Então, o que me chama mais a atenção num comportamento que pode ser de risco? Uma fala que é agressiva em relação a determinados grupos, por exemplo, seja um grupo LGBT, seja em relação às meninas, seja em relação a uma determinada etnia, do que o fato dele estar na internet o tempo todo, porque todos nós estamos na Uhum. internet o tempo todo, né? Então, assim, Sim. essas falas que são violentas precisam chamar mais a nossa atenção do que o simples fato da internet. Mas a internet é um dos fatores, né? Então, a gente precisa sempre olhar para esse conjunto. É. Aí eu acho que entra uma coisa da comunicação na casa, ou seja, algum tipo de relação que você possa ter, porque imagino que se a pessoa, por exemplo, um adolescente que por todos esses motivos, né, toda essa combinação de motivos, tenha um discurso agressivo contra algum grupo, se aquilo não é nunca um assunto, né, ela pode tranquilamente nunca falar sobre esse discurso agressivo, nunca vai ser, não vai aparecer, né, como é que você vai saber? Mas existe, né, só que nunca ninguém me cobra pra falar minha opinião sobre isso, ou esse negócio não tá, né, no meu entorno, né, então esse problema realmente ficar só na internet, né, aí acho que é uma... Exato. E tem uma palestra da professora Thelma, não sei se vocês quiserem colocar aí também como referência para as pessoas assistirem, uma palestra dela na Unicamp, da professora Thelma Vinha, né, que é uma das coordenadoras do GP, que ela reflete justamente isso. Ela diz assim: nós vivemos um momento muito complicado na eleição do ano passado, né? Uhum. Assim, e aí o que aconteceu? As escolas, por medo, e as famílias, por algum outro motivo, ou para evitar conflito entre as famílias, a gente não conversou sobre isso. Nós Sim. não conversamos, né? Nós evitamos conversar, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Só que o fato Uhum. de a gente não conversar não quer dizer que eles não foram buscar informações sobre, né? Claro. Só que eles podem ter buscado onde? Na Uhum. internet, obviamente. E aí Sim. entra o perigo, né, de eu não converso sobre isso num ambiente que é seguro e que eu tenho adultos responsáveis que poderiam orientar, e aí eu não estou falando de orientação partidária, mas orientação mesmo em relação à reflexão e tal. E aí eu não converso sobre isso num ambiente seguro e eles vão procurar num ambiente X, né? Outro dia eu estava numa escola conversando com pais sobre essas questões, e aí a gente estava falando da questão da sexualidade, né? Não pode falar sobre sexualidade na escola, tal. Aí a hora que você vai conversar com os adolescentes, eles pesquisaram várias coisas, só que Claro. eles não falam, só que eles não pesquisaram nada de sexualidade, o que eles encontraram foi pornografia, né? Então, assim, olha a gravidade da situação. Se a gente não conversar com eles, eles vão procurar do mesmo jeito, só que eles não sabem onde procurar, né? E aí é onde esse mundo, que é um mundo, né, enorme aí, e que tem, sim, pessoas que podem, né, direcionar de uma outra forma, vão levar para essas situações de violência e enfim, né, então isso é bastante sério o que você disse, a gente precisa conversar sobre esses assuntos, né, e dar espaço para que eles falem, inclusive que eles falem coisas que a gente olha e fala assim, nossa, que grande besteira esse menino tá falando, tá falando para mim, né, que sou pai, que sou mãe, que sou professor, então eu posso orientá-lo e posso conversar sobre isso e entender da onde veio aquilo, né? Então, são espaços importantes de prevenção, inclusive, né? A gente planejava aqui terminar, né, falando um pouco mais sobre isso, sobre realmente, né,
coisas que a gente pode fazer para contribuir, mitigar, né, esses riscos. Antes dessa pergunta final, parecia até que você estava armando o cenário para a gente fazer isso, Thalita, porque foi falando por coisas que eu gostaria de retomar nessa penúltima pergunta, né, que é voltar um pouco, né, ao que você falou no começo, né, dos valores, né, onde isso entra. Você mencionou a parte das eleições, né, um momento que as coisas ficaram bem esquisitas, né, as relações ficaram muito esquisitas. E se junta com um termo que foi o que me levou a ter a ideia dessa pauta, porque eu ouvi uma colega sua do GPEM, que é a Elvira Pimentel, no podcast O Assunto, né, que é o podcast do G1 de notícias. E era um tema, uma pauta semelhante a essa, né, tava mais no calor de um ataque a uma escola, se não me engano. Mas aí ela menciona um termo que chama terrorismo estocástico, que é esse nome meio, parece um nome acadêmico difícil, né? Eu fui ver que o estocástico vem da estatística, pior ainda, né? Mas eu acho que ele tem bastante a ver e não é tão cabeludo entender pelo menos a ideia, né? Então queria que você juntasse tudo isso, né? Que vem da parte dos valores imorais, morais, as coisas, os comportamentos que floresceram muito a partir da eleição de 2018, né? E terrorismo estocástico e internet, né? Que tudo isso, que caldo que isso aí faz, né? O que tem a ver? Vou tentar, vamos lá. Então, pensando assim, né, na construção dos valores, a gente sempre é algo que as pessoas acham muito que a gente consegue construir a partir de um sermão, sabe? A partir de uma orientação. E não, nós não conseguimos. Os valores, eles são construídos nas relações, então, no dia a dia. Então, eu quero muito que os meus filhos sejam, por exemplo, generosos. Isso vai ser construído na minha relação com eles, né? Quando eles perceberem que a generosidade faz parte da nossa convivência. E não eu levando eles num determinado lugar e ficando uma hora falando sobre generosidade. Não é isso que vai construir esse valor. O mesmo vale para a justiça, o mesmo vale para o respeito, o mesmo vale, né, para todos esses valores. Então, às vezes, eu não preciso falar a palavra generosidade para que o outro seja generoso, né? Eu vou construindo isso na minha relação. Esses são os valores morais. Só que os imorais são da mesma forma, né? Eu não preciso falar deles. Se eu tenho uma relação que é violenta, que seja uma violência psicológica com base na ameaça, com base no medo, com base, enfim, com o meu filho, com uma pessoa próxima de mim, o meu aluno, Chantagem, né? Chantagem eu vejo muito em educação, sim, né? eu também estou passando, esse valor está sendo construído naquela relação. E quanto mais eu vivencio aquele valor, mais forte ele fica na minha mais forte ele se torna ali na minha personalidade. Claro que eu posso fazer, lembra, uma pessoa autônoma faz escolhas. Sim. Heteronômica também faz escolhas, né? Mas assim, eu posso escolher, aquele valor pode ser forte para mim, mas o respeito também pode ser forte, e numa situação de conflito eu vou escolher como é que eu vou reagir. Isso não é totalmente consciente e fácil, assim como eu estou dizendo, né? Mas Sim. na nossa cabeça é só vocês lembrarem que, por exemplo, vocês têm que tomar uma decisão, à noite vocês ficam lá pensando, mas se eu for por esse caminho vai acontecer isso, se eu for por aquilo vai acontecer aquilo, esse vai acontecer e para onde vai tem a ver com os nossos valores, né? Então você vai decidir provavelmente algo que tem a ver com um valor que é importante para você. Isso a gente vai vivenciando. No terrorismo, vou tentar relacionar agora com o terrorismo estocástico, né? Tá. No terrorismo estocástico, as coisas são ditas, mas elas não são direcionadas, né, ou diretas, mas elas são ditas de uma forma que causa pânico, que causa medo, que causa reações nas pessoas, que podem levar a atos violentos, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que deixa isso bem claro. Recentemente, o Eduardo Bolsonaro teve uma fala, né, no evento Pro Armas, que ele disse assim, ele fez uma comparação de professores com traficantes, né, e que muitas vezes os professores que são doutrinadores são até piores que os traficantes. Então, vejam a força dessa fala no sentido de quem escuta e como escuta, né? Então, eu estou colocando o professor, né, que é uma profissão assim, enfim, bom, nem preciso falar disso, mas assim, eu estou colocando o professor no mesmo lugar de uma pessoa que vende drogas, que pode gerar mortes, enfim, tem N coisas ali por trás do tráfico, né? Indiretamente, o que eu estou dizendo para alguém que já está imerso nesse mundo extremista, né, e que está ali já com as suas vivências em relação à escola,
convivências negativas e tal. Eu estou dizendo que você pode ser violento contra o professor. Uhum. Porque o professor não está sendo uma boa pessoa. Então, eu não disse isso, ele não disse isso na fala dele, né? Mas a forma como ele colocou, a comparação que ele fez, coloca o professor nessa situação. Esse é um exemplo de terrorismo estocástico, né? Então, a gente precisa pensar, é uma coisa que é jogada no ar, não necessariamente dizendo exatamente aquilo, mas com uma probabilidade, por isso que tem estatística, né? Eu não sei exatamente onde eu vou chegar, mas tem uma probabilidade que eu conheço, né? Que eu sei que eu posso chegar, e aí a gente vai gerando sentimentos aí confusos, e quando não se conversa sobre isso, fica no ar, por isso tudo que a gente vivenciou, né, nos últimos meses aí, nos últimos anos. Ah, mas eu não disse isso, né? Eu não falei para ser violentos, para as pessoas serem violentas, por exemplo, com os homossexuais, mas indiretamente na sua fala você deu a entender, né? Estou dando outro exemplo, mas só para a gente ir caminhando para essa área, por isso que a gente tem falado muito, né, do preconceito, da misoginia, do racismo, enfim, porque é um ataque às minorias, né? Os ataques às escolas têm a ver também com isso. Ah, mas não são as minorias que são atacadas, que são mortas. Não é essa a questão, né? São os discursos que estão envoltos a essa situação, são as postagens dessas pessoas que entraram nas escolas, né? São as postagens dessas pessoas que têm ameaçado as escolas. Então, tem a ver com isso. É uma fala que não necessariamente é direcionada, mas que gera gera raiva, gera pânico, gera, enfim, N sentimentos e que pode chegar a uma situação de violência de fato. Sim. Só para reforçar, a gente a gente tratou desse tema porque existe, então, esse link, né? Meio a Sim, internet e com a progressão das formas de relação na internet estão nesse contexto, né? até porque a gente chega nas fake news, né? Então, assim, eu coloco algo na internet, direcionando a raiva para alguém ou para um determinado grupo, não necessariamente é verdade ou não. Quem lê muitas vezes não consegue ter certeza se é real ou não, mas gera um Sim. sentimento. E aí, por que a relação com a construção de valores? Porque isso é vivência, né? Isso é convivência. Então, dependendo do ambiente em que eu estou convivendo, aquilo passa a se tornar valor, aquilo passa a se tornar verdade. E aí lembrem que tem valor moral, imoral e tal, mas que eles se tornam fortes, sim, na minha personalidade, pode determinar uma decisão que eu vá tomar, né? Dentre os adolescentes que ameaçaram e que, enfim, né, que estão nessas redes e que têm o ataque às escolas como algo que falam do ataque nas escolas, muitos deles têm discursos muito negativos em relação à própria vida também, né? Não sei se vocês, pensando até na questão da saúde mental, acho que é importante a gente falar disso. Por exemplo, viver não vale a pena, né? Eu não quero mais estar nesse mundo. E aí os outros falam assim: ah, tá, mas se você vai tirar a sua vida, não vai sozinho, leve outros com você, né? E aí a gente entra nessa questão da violência. E que outro é esse que eu vou levar comigo? É esse outro pelo qual eu nutri certa raiva e que vem de onde, né? Veio das vivências que eu tive, sejam elas reais, Sim. virtuais, né? Sim. Ou permeadas por essas fake news e por meio desses discursos de ódio, né? Que acabam gerando todos esses sentimentos nesses adolescentes. Perfeito. Professora, para finalizar a nossa conversa, aí eu queria falar diretamente por quem é responsável, né, por crianças e adolescentes que usam a internet, porque esse tipo de notícia costuma dar muito medo, né? Gera um pânico, e aí, aliado ao desconhecimento que muitos podem ter de como é a internet, né? Às vezes tem uma dificuldade de usar de fato, né? Não faz parte da vida da pessoa. Tem aquele ímpeto, então, de, sei lá, vamos então restringir coisas, né? Vamos não deixar usar, coisas desse tipo, né? Então, queria saber do seu ponto de vista uma coisa bem de apoio mesmo, né? Me dá uma ajuda, né? Eu não sei muito desse ambiente. Até agora, para muitas pessoas é muito conveniente e de uma forma legítima, né? Porque é um tempo que a criança ou adolescente fica
sem demandar, né? E isso é, né, ter o tempo também pro adulto, também, ainda mais pós-pandemia, assim, né? Ficou muito claro como isso é importante também. Levando tudo isso em conta, o que você acha que ajuda essas pessoas a lidar, né? Ter um pouco mais de tranquilidade e promover, né, um uso mais seguro, sem proibir, né? Coisas assim. Então, assim, né, da mesma forma que a gente se importa em quem são os amigos dos nossos filhos na vida real, né, fora da internet, a gente precisa se importar também nas plataformas, nas redes. Então, seria muito importante se a gente conseguisse pegar esse celular de vez em quando e dar uma vasculhada, né? Mas a gente sabe da dificuldade em fazer isso. Então, tentar fazer junto, né? Vem aqui, deixa eu ver com quem está falando, quem são seus amigos, me mostra, né? Ah, mas cadê a foto desse, né? Quem que é esse aqui? Em qual aplicativo você entra? Para quem desconhece, né, os aplicativos e as formas de acesso, acho que é importante sentar junto, pedir para os filhos explicarem. E aí, como eu falei também, né, no começo, estar atento às falas, às perguntas, a expressões que os nossos filhos estejam usando. Então, se eu tenho uma fala mais preconceituosa a um determinado grupo, mas espera aí, da onde veio isso, né? Vamos tentar entender. Então, a questão do cuidado em relação à internet, ela, claro, cabe à internet, mas não só à internet. Então, eles vão reproduzir aquilo que eles estão vendo em algum lugar e a gente precisa estar atento no nosso diálogo mesmo, estar com os nossos filhos, né, o máximo de tempo que a gente pode, conversar como foi seu dia, com quem você falou, acompanhar, né, os passeios, enfim, os lugares. Parece besteira o que eu vou falar agora, mas muitas das situações em que houve, né, as situações aí de ameaça e tal, a gente precisa saber o que tem no quarto dos nossos filhos, né? A gente precisa saber o que eles estão guardando, o que eles estão comprando, o que eles estão querendo. O que ele deseja? Ele deseja um livro ou ele deseja uma pólvora para fazer uma bomba? Enfim, né? São coisas que parecem malucas, mas espera, né? Onde é que ele arrumou isso, né? Onde é que ele escondeu isso? Então, a gente precisa estar ciente do que eles estão fazendo, né? E o nosso tempo está mesmo muito corrido, né? Mas tem coisas que... Eu li uma reportagem esses dias que eu achei bem interessante, assim, algumas dicas do tipo, chega em casa, deixa seu celular um pouco, né? Conversa com as pessoas que moram com você, e era específico sobre crianças, né? Então, fique com seus filhos, depois que eles dormirem, você pega o celular de novo, né? Por que é tão difícil para nós, adultos, também nos desvencilharmos, né, do celular nesse momento? Então, acho que é algo para a gente pensar. Mas, basicamente, é isso. Estar atento às falas, às pessoas com as quais eles estão convivendo, acessar, sim, né, esses celulares, esses aplicativos. Coisas pequenas também, às vezes, ficar atento... como que é essa página, né? Por exemplo, meu filho tem um Instagram, que é uma página mais comum para todo mundo. Todo mundo pode seguir ele? Não, ele tem que aceitar. Deixa eu dar uma olhada quem são essas pessoas que estão seguindo, porque aí nem sempre eu preciso do celular dele, posso olhar pelo meu, né? O que ele está postando. Então, o que ele está postando também me diz muito de como ele está se sentindo, né? Então, ficar atento a todas essas questões e conversar muito. Sim. Acho que esse é o principal. Professora, muito obrigado, né, de novo pela sua entrevista. Acho que isso é um tema que deixa bastante aflito, né, quem é responsável por alguém mais jovem, e espero que a gente tenha conseguido. Espero não, né, com certeza a gente conseguiu, eu acho, dar um pouquinho mais de tranquilidade para quem está nessa função. Professor, eu gostaria de deixar alguma mensagem final? Sempre deixa esse espaço, a gente não aborda tudo o que a pessoa quer dizer, alguma coisa que você considera importante como recadinho final aí? Acho que como recado final para a gente estar mais junto, né? Acho que junto, eu não estou dizendo necessariamente fisicamente, né? Mas acho que a gente cuidar mais das nossas relações tem sido algo deixado de lado, né? Aí com a correria do dia a dia. Obrigado, professora. Até a próxima. Até. Obrigada a você. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio.
Esse mês a gente teve muitas menções no Instagram, né? A gente sempre pede pra seguir no Instagram, então faço questão de pelo menos falar o nomezinho de cada um que fez algum comentário, divulgou nossos episódios. A Tatiane Barros, a Preta, que é a nossa entrevistada do episódio 43, que eu sempre recomendo ouvir, que é sobre atendimento psicológico online nas favelas. A Carolina Moura, Ediane Ribeiro, nossa entrevistada do episódio passado sobre trauma, né? Ela é incrível, se vocês não ouviram, eu recomendo muito e recomendo de novo que sigam o Instagram dela, é muito bom, o conteúdo que ela faz é valiosíssimo. A Georgina Bonfim, Franciele de Almeida Leal, Fernanda Lorenzetti, a Amanda Poiani sugeriu a gente falar sobre hipocondria, é um assunto ótimo, tá aqui na nossa listinha. Gabriela Reis, Ana Paula Freire sugere a gente falar sobre misofonia, eu não sabia o que era, pelo nome dava pra descobrir um pouco, né? Mas é, assim, uma versão absurda a determinados sons, né? Deve ser muito interessante falar sobre esse tema. A Isabelle Rodrigues, a Catarsis Psicologia, a Natasha Joster Macedo e a Joyce Gonçalves. A gente fica muito feliz, a gente há tanto tempo pede pra seguir a gente no Instagram, foi demorando, né? Tinha meses que a gente falava, pô, só 3 pessoas falaram com a gente, agora a gente tem essa listona aí pra falar, a gente fica muito feliz. E relembro, sigam a gente no YouTube. A gente não sabe por que lá no YouTube o episódio sobre ciclotimia tem sido muito visto, bastante visualizado, né? Em comparação com o que a gente tem lá, que ainda é bem pouquinho. Mas, de qualquer forma, a gente tá pensando em fazer alguma coisa sobre. Se teve esse interesse um pouco fora da curva, a gente tá pensando aí em pegar algum aspecto da ciclotimia e falar um pouquinho mais detalhadamente num episódio vindouro aí. Brigadão, gente, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.